Então, vamos continuar com a nossa manhã, apesar de termos começado depois de 45 minutos, mas estamos em tempo e vamos assim prosseguir. Vamos então, depois deste momento mais protocolar, deste momento de conhecimento recíproco, então vamos para a nossa, a parte mais, vamos lá dizer assim, técnica deste nosso encontro. Portanto, quero chamar aqui o Dr. Eusébio, se faz favor. Ele que é do Ministério da Saúde e, de facto, foi intenção nossa pedir ao Ministério que fizesse esta apresentação panorâmica daquilo que é o Sistema Sanitário Nacional de Saúde angolano, porque temos aqui outras sensibilidades e assim podermos ter também possibilidade de partilhar aquilo que é nosso e receber experiências que nos vêm da Itália, do Brasil e das Filipinas, obviamente de Angola. Faz favor, Dr. Eusébio. Bom dia a todos e a todas. Com a permissão de Sua Excelência o Secretário de Estado, permitam-me apresentar a situação sanitária em Angola e resposta do Sistema Nacional de Saúde em Angola. Mas antes disso, queria também igualmente cumprimentar o Sr. Presidente do Sistema Sanitário Calabriano, ao Padre Alberto Cicimo, que pessoalmente o vejo hoje, tenho acompanhado muitas vezes nas suas intervenções na Rádio 13, e também saudar o Sr. Embaixador da Itália em Angola. O tema proposto teve algumas dificuldades em tentar selecionar o que de facto deveria se apresentar em relação à realidade sanitária de Angola, que é muito complexa. Mas, de qualquer forma, eu trouxe aqui o sumário da apresentação deste tema. Vamos falar do Sistema Nacional de Angola, como dizia o Padre Alberto Maximiliano, Alberto Cicimo, desculpa, e também o seu Secretário de Estado, em parte, fez alguma resenha em relação ao nosso sistema. A rede sanitária, os recursos humanos, os principais indicadores. Vamos falar do perfil epidemiológico de Angola e desafios e conclusões. Como parte introdutória, é importante enfatizar que o Ministério da Saúde é o departamento ministerial que tem por missão definir e implementar a Política Nacional de Saúde, promover a execução do Programa Executivo relativo à saúde e ao exercício das correspondentes funções normativas e de acompanhamento, visando a cobertura universal de saúde do país, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico como previsto no Decreto Presidencial 277, de 26 de outubro do ano 2020, como reza o Estatuto Orgânico do Ministério da Saúde. Por outro, o nosso Sistema Nacional de Saúde está dividido em duas partes. Primeiro, dizer que o Sistema Nacional de Saúde é administrado no nível de cada província pelos governos provinciais e administrações municipais, tendo em conta a Lei de Base número 15, de 12 de agosto do ano 2016, sobre a administração local do Estado, onde se destaca os princípios de desconcentração, descentralização, político-administrativo, simplificação de procedimentos administrativos e de referenciação. De acordo com o Decreto Presidencial 2002,
de 25 de junho, define que a administração local do Estado é exercida por órgãos de administração desconcentrada, de administração central, que visam assegurar, nos respectivos níveis territoriais, a realização das atribuições e dos interesses específicos da administração do Estado, dos cidadãos, nas comunidades e das empresas. Assim, o nosso sistema nacional, como eu dizia, está constituído em dois sistemas que se configuram uma estrutura organizada de rede e hierarquizada em 3 níveis de administração sanitária e de prestação de serviços públicos. Aí estamos a falar do Sistema Nacional de Saúde, que inclui o serviço do Exército e da Polícia, e temos também, esse é que constitui o Sistema Nacional da Saúde, e temos também a outra parte que é constituída entre os privados, lucrativos e não lucrativos, cujo objetivo de todos estes, de todo o sistema, consiste na melhoria do estado da saúde da população, de forma a responder às suas expectativas. Isto está descrito na Lei de Base 21B, 99. Como eu dizia, o nível de atendimento está dividido em 2 áreas. Temos a atenção primária, que é constituída por postos de centro de saúde, e deles o elemento fundamental do agente sanitário que promove o estado de saúde da população. Aqui também estamos a falar dos ADECOS, e a atenção secundária, onde temos hospitais, a nível do sistema secundário, onde temos hospitais gerais, e também a terciária, onde temos hospitais centrais. Todas elas têm a dupla função, além de atendimento ao doente, também têm a função de promover o estado da saúde da população. A Rede de Serviço Nacional de Angola, como eu dizia, está constituído ao nível nacional. Agora já temos 22 hospitais centrais, até o ano 2024, com as novas aberturas. Temos 18 hospitais gerais, temos 23 hospitais gerais, temos 34 hospitais especializados. A nível do município, temos 164 municípios, temos 172 hospitais municipais, temos 668 centros de saúde, temos 2.311 postos de saúde, e todos eles são apoiados por um conjunto de técnicos capacitados, incluindo os ADECOS, os agentes comunitários, num total de 7.660 que conformam a estrutura sanitária. Quanto à força de trabalho, até o ano, o balanço feito pela Direção Nacional de Recursos Humanos, em 2023, o Sistema Nacional de Saúde contava com um total de 101.306 funcionários. Dentre eles, 7.397 são médicos, 49.283 são enfermeiros, técnico diagnóstico figuram num total de 10.273, apoio hospitalar 20.677, o regime geral, mais trabalhadores do regime social, são 13.652. Quanto ao rácio, no ano 2023, temos o rácio entre médico e enfermeiro de 2,23, o enfermeiro, o técnico diagnóstico temos 15, o diagnóstico do apoio hospitalar temos 3,1, o apoio hospitalar ao regime temos um total de um rácio de 6,25%. Quanto ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que é o monitoramento e acompanhamento das doenças. Portanto, no ano 2023, o Sistema Nacional de Saúde de Vigilância Epidemiológica foi reforçado ao nível de capacidade laboratorial, com a colocação das antenas epidemiológicas que fazem um acompanhamento de todo o sistema de vigilância ao nível nacional. Em cada província foi colocado um técnico especializado que foi formado, e também tem todas as condições, incluindo os meios de transporte que foram distribuídos ao nível das províncias, o que permitiu aumentar a capacidade
nesta localidade, que é o nível municipal e província, para detectar e investigar casos suspeitos de doenças potencialmente epidêmicas e dar resposta ao sistema. Portanto, aumentamos também para 100% a taxa de reportagem, com a implementação, sobretudo, com o uso do DHC2. Saímos de 65 municípios, passamos para 100%, essa reportagem semanal. Portanto, a melhoria da introdução do DHC2. O DHC2 é um sistema digital ao nível do município, que permite nós obtermos a informação em tempo real. Também aumentamos a qualidade e a quantidade de investigação a rumores. Portanto, nós temos um sistema de inteligência epidemiológica, que é a captura da informação informal ou dos rumores que as pessoas ou que a população vão comentando, tanto por meios formais e informais, para que eles possam merecer uma análise e uma atenção para saber o que esteja a passar ao nível do país. Também, nessa senda, aumentamos ou melhoramos a vigilância hospitalar. Além da vigilância que é feita a nível das unidades sanitárias, mas também a nível da comunidade, tentamos implementar um sistema ao nível dos hospitais com meios. Recentemente foram capacitados todas as unidades sanitárias, incluindo o núcleo de vigilância com processamento informático de dados a nível eletrônico. O reforço do sistema também melhorou na detecção precoce e notificação de casos. Hoje, com essa melhoria de colocação de técnicos e o DHC2 e também a distribuição ou o aperfeiçoamento dos núcleos do sistema, hoje temos tido rumores quase que todos os dias. Até ontem, enquanto estávamos em feriado, a nossa equipa estava investigando rumores de uma situação que acabávamos de recolher, ou de ser notificados. A equipa de investigação esteve ontem, como sabem, que 24 e 24, esteve ontem a investigar surtos que foram notificados. Melhoramos também na colheita, condicionamento e transporte de amostras, elaborou-se o plano de segurança sanitária, foi reproduzida a terceira edição do Manual de Vigilância Integrada de Doenças, elaborou-se a estratégia para a prevenção e eliminação da raiva, transmitida por CRANS até o ano 2030, elaborou-se o plano vacinal, ou o plano de vacinação antirrábica animal, em colaboração com o Ministério da Agricultura, no âmbito da abordagem Uma Só Saúde. Foi elaborado o plano de contingente multissetorial para dar resposta a um provável surto da cólera, um POX. Como sabem, que agora estamos num estado de alerta contra a doença do POX, ou conhecida como vírus do macaco. Elaboramos também o plano multissetorial de gripe H1N1. Foram selecionadas 10 doenças zoonóticas e prioritárias com maior incidência e letalidade, de acordo no âmbito do Uma Só Saúde. Foi também reforçado o sistema de supervisão formativa ao nível da província, município e unidades sanitárias, que é a nossa atenção primária. Quanto ao perfil epidemiológico em Angola. Como conhecemos, o perfil epidemiológico em Angola é dominado por doenças transmissíveis, assistindo-se, no entanto, ao aumento de doenças transmissíveis, tal como as traumas provocadas por acidentes, diversão e a violência provocando uma tripla carga da doença. São também de especial atenção e relevância as doenças emergentes. Recentemente, viemos numa pandemia que todos aqui recordamos, de Covid-19, reemergiu a febre amarela e agora estamos com um problema de POX, como eu dizia. Infelizmente, as doenças transmissíveis continuam a ser o nosso maior fardo, devido à transição epidemiológica, tal como observamos a transição demográfica, também observa-se uma transição epidemiológica ao nível do nosso país. Temos assistido uma crescente tendência de aumento de casos, doenças crônicas não transmissíveis. Estamos a falar de hipertensão arterial, diabetes, cancro. Portanto, esta tem sido uma situação de uma transição epidemiológica que assistimos nos últimos momentos. A malnutrição crônica afeta principalmente as crianças menores de 5 anos, encontrando-se na base das altas taxas
de mortalidade devido à sua fragilidade, seu estado imunológico. A emergência de pandemia, a emergência de pandemia Covid criou um fato importante na doença e na morte de pessoas. Continuamos a ter, de forma cíclica, surtos de cólera que iniciaram, surtos de sarampo, que iniciaram no ano 2019 e temos estado a registrar de forma clínica, de forma cíclica, não obstante o reforço das campanhas de vacinação que nós temos estado a realizar. Também assiste desde o ano 2022, o país assiste-se ao aparecimento, pela primeira vez no nosso país, a Neisseria meningitidis, que é a meningitide do serotipo de débrio, ao conhecimento que nós temos, a nível do nosso país, o que existia era a meningite meningocócica, que é do grupo A. Neste ano, a partir do ano 2022, ressurgiu uma outra variante que se chama o débrio, ao nível do nosso. Temos estado também a falar que o nosso país é cíclico em surtos e epidemias. Aqui estou a fazer apenas uma incursão do historial do que é a situação epidemiológica do país. No ano 1975, surgiu uma grande epidemia de febre tifoide, que maioritariamente foram jovens que foram afetados, e a taxa de letalidade foi de 81%, com perfuração intestinal. Em 1971 foi a primeira vez que foi descrita e documentada a epidemia de febre amarela, que voltou a reemergir depois. Em 2002 surgiu a hepatite E, onde o Hospital Divina, a Igreja Católica, já não faço ideia, no UIGE, onde ocorreu, portanto, a Igreja Católica teve um grande papel na investigação e identificação desse surto. Foi identificado as mortiformes na Itália, porque eles estavam no terreno, e exatamente foi lá onde foi diagnosticado a hepatite E na província do UIGE no ano 2002. No ano 2021, este também é um dado não conhecido por muitos, que o país também teve um caso no município de Ebo, de um caso de ébola, que já tinha cruzado com IgG, portanto, ele não manifestou sinais e sintomas, se manifestou ou não, mas ele não foi diagnosticado apenas já quando tinha criado imunidade, é quando foi detectado no âmbito da recolha de amostras de doenças febris epidêmicas, foi detectado este caso com IgG criado. Portanto, assim nós consideramos que nós já tivemos um caso positivo de ébola em Angola, embora não tenha repercussões. Continuando isso, do ano 1994 a 2000, registramos a meningite meningocócica, que é do grupo A que eu dizia. No ano 2006 a 2017, tivemos o surto devastador da cólera. Como vejam, teve um total de 53.537 casos, desses 2.187 pessoas faleceram de cólera. A febre hemorrágica de Marburg, estamos todos recordados, no UIGE, teve um total de 252 com 227 óbitos. Os dados aqui devem ser, são 257 casos com 227 óbitos. Estamos aqui todos recordados que a maior taxa de mortalidade ou de letalidade ocorreu entre os profissionais de saúde. A polio selvagem, que progrediu desde 99, 2005 e 2001, no ano 2019 a 2020, temos estado a combater a polio derivado da vacina até o ano 2022, afetando essas províncias todas que estão aqui, razão pela qual continuamos com as vacinas de bloqueio em todas as áreas, em todo o país, para diminuir o risco da doença. A dengue chikungunya entre o ano 2012 e 2013, a febre amarela, que voltou a reemergir no ano 2015 e 2016, neste surto de febre amarela do ano 2015 e 2017, tivemos doenças
associadas. Por isso a letalidade naquela altura foi muito enorme. Para além da conhecida febre amarela, tivemos dengue, chikungunya, malária e ainda encefalite japonesa na mesma altura e na mesma data. Quando nós apenas a atenção estava dada para a febre amarela, mas havia outras situações associadas. E essa encefalite japonesa também foi descoberta graças às amostras enviadas para o laboratório de referência de Dakar. Como sabem, que o nosso laboratório não acreditado, há amostras que temos que mandar nos laboratórios de referência para a identificação de outros agentes. Tivemos no ano 2017 Zika, febre do Rift, também outra vez. Todas as doenças nós já tivemos em Angola, por isso eu dizia, nós estamos num processo de transição epidemiológica. A gripe H1N1 ocorreu em 2019, voltou a ressurgir no ano passado, 2023, onde tivemos 5 casos positivos confirmados. A Covid-19, que todos nós temos ainda na memória bem fresquinha, tivemos até o ano 2023, quando foi declarado como fim, tivemos um total de 106.723 e com 1937 óbitos. Ainda tivemos alguns eventos registrados nos últimos 20 anos. Temos, esse que eu dizia, o evento já não foi detectado a tempo oportuno para depois dar sequência aos contactos, consideramos como um evento. Tivemos as secas, as cheias, os desmaios nas escolas, como estamos recordados, e a desnutrição em crianças menores de 5 anos. Para fazer face a esses surtos todos e epidemias, o país criou, por decretos presidencial, a Comissão Multissetorial da Proteção Civil, que gera todas as situações de emergência. Foram criadas comissões interministeriais de acordo com o aparecimento de cada doença. Portanto, todas aquelas epidemias que eu citei, criou-se comissões interministeriais para fazer face às situações. Portanto, ultimamente criou-se a Comissão Nacional de Prevenção e Auditoria das Mortes Maternas e Neonatais, a Comissão Multissetorial para as Emergências, a Comissão Multissetorial para a Prevenção e Combate à Covid, que foi mais recente, e, dentre esses, também foi criada o Centro Integrado de Asseguramento Público de Angola, que é o CISPA, onde todas as informações são recolhidas. Temos ainda a Comissão Nacional de Grandes Endemias e a Comissão Nacional de Ordenamento do Território para dar resposta a estas situações todas que nós vamos situando. Concretamente, em relação à nossa situação epidemiológica, continuamos a ter a maior incidência em relação à malária. A malária continua a ser o nosso grande problema, seguindo por ordem crescente a síndrome gripal, a febre tifoide, as infecções respiratórias graves e a pneumonia grave em menor de 5 anos. Todas as doenças aqui citadas totalizaram causaram cerca de 89,36% do total dos 55 mil milhões de casos registrados nas diversas etiologias das doenças que constituem o Sistema Nacional de Vigilância. O Sistema Nacional de Vigilância Nacional definiu apenas, temos monitorado 37 doenças entre eventos e doenças prioritárias. Portanto, essa é a lógica, como vejam, para além da malária, segue o traumatismo por acidentes rodoviários, que é uma das causas mais importantes. Em termos de mortes, para além da malária, em termos de mortalidade, temos o traumatismo por acidente rodoviário, para além da malária, que constitui a primeira causa, a segunda, a terceira pneumonia, a febre tifoide por aí. Mas em termos de mortalidade, o acidente rodoviário, o traumatismo por acidente rodoviário ocupa a segunda causa da morte, como aqui referi. Em termos de evento, nós, para além da malária, em termos de óbito, temos a tuberculose, síndrome de imunodeficiência e o traumatismo, como eu dizia, que nesse caso, não no segundo lugar, mas ocupa o quarto lugar. Portanto, temos a malária, a tuberculose, aparentemente não, mas tem estado a cifrar, sobretudo, há muita resistência, a SIDA e o traumatismo por acidente rodoviário, que está em quarto lugar.
Todos esses representaram 83% do total de 1.138.115 óbitos notificados entre as doenças e eventos prioritários. No ano 2003, durante os 5 últimos anos, em 2023, a doença com maior incidência notificada foi a malária, seguido por ordem de frequência síndrome gripal, a febre tifoide, a mesma sequência em menores de 5 anos. Todos esses causaram 85% do total de todos os casos notificados de diversas etiologias no sistema de vigilância. Como vimos, com a mesma sequência lógica continua a seguir em relação à malária, síndrome gripal, febre tifoide e as infecções respiratórias agravadas pela presença de Covid em Angola. Quanto à mortalidade, a lógica continua a ser a mesma. Continua a ser a malária, a tuberculose e as infecções respiratórias em menores de 5 anos. Fizemos uma comparação nos anos 2020, no primeiro semestre do ano 2023-2024, quanto à mortalidade e quanto à incidência e o risco de morrer, e o risco de adoecer e o risco de morrer. Na maioria das doenças, diminui o risco de adoecer, com exceção à malária, a malnutrição em crianças menores de 5 anos, o tétano, oncocercose, hepatite, a hipertensão, diabetes, o traumatismo por acidentes rodoviários e a Covid com maior incremento. Portanto, todas essas aqui, com exceção, todas elas apresentaram um incremento em termos de incidência, em termos de doença. Quanto à mortalidade, a malária, a pneumonia grave em menor de 5 anos, a disenteria, febre tifoide, malnutrição grave em menor de 5 anos, a meningite, hepatite, todas essas representaram o maior risco de morte. A Covid, nesses últimos anos, 2022 e 2023, teve uma diminuição do risco de morrer quase de 100%. O que significa que, infelizmente, aparentemente, se continuarmos ainda a persistir com a doença de Covid, não temos estado a registrar óbitos por Covid. Em relação a este ano, a doença com maior frequência mantém a ser a mesma lógica, com a malária diminuindo a comandar o quadro, representando todas as doenças um total de 90,5% de todos os casos registrados. Quanto à mortalidade, também segue por ordem crescente a malária, a malnutrição, a tuberculose, a pneumonia grave em menores de 15 maiores de 5 anos. Todas essas doenças e eventos causaram um total de 81% no total de 6.296,4 óbitos registrados. Quanto à letalidade, a doença mais letal foi a raiva. Como sabemos que 90% ou 100% das pessoas que apanham a raiva, infelizmente, acabam por morrer, seguindo por ordem a meningite, tétano, sarampo, que têm causado a maior taxa de letalidade, a proporção entre doentes e as pessoas que morrem pela mesma doença. Quanto à incidência por doenças, a tendência de incidência e mortalidade por doenças de maior morbilidade, vimos que, comparando por meses, a maior taxa foi registrada em janeiro, apesar de registrarmos uma diminuição no mês de fevereiro e no mês de março voltamos a registrar outra vez o aumento. A incidência e mortalidade de malária por província de Angola, a maioria das províncias apresentou uma taxa de incidência acima da média nacional, como vimos, a maioria de todas elas. Essa é a média nacional, quanto à doença e quanto às mortes, com exceção às províncias de Benguela, Huila, Luanda, Lunda Norte, Mochico e Namibe, que apresentaram taxas acima da média nacional. A maior taxa de mortalidade foi registrada na província do Bengo, seguida das províncias do Bié, Malanja, Lunda Norte, Huila, Kwanza Norte, Namibe e Luanda. A taxa de incidência do país foi de 100 mil. A taxa de incidência do país foi
A taxa de incidência do país foi de 100 mil. Não. Qualquer coisa. Portanto, a taxa de incidência do país. Essa é a taxa de incidência do país, não é? Portanto, por 100 mil habitantes deveria ser, não é? E a taxa de mortalidade é de 9 por 100 mil habitantes. Portanto, é 38,8 por 100 mil habitantes. Houve um erro aqui na digitação. É 38,86 por 100 mil habitantes da taxa de incidência ao nível do país e de mortalidade por 9,98 por 100 mil habitantes. Quanto à incidência da pneumonia menor de 5 anos, a taxa de incidência reduziu e teve uma tendência de diminuição, enquanto a taxa de mortalidade apresentou uma oscilação, como estamos a ver. Não aumenta, diminui, portanto, foi apresentando essa oscilação, tendo aumentado no mês de fevereiro. Entre 2 meses houve uma oscilação e registramos aqui o aumento no mês de fevereiro. O mesmo comportamento também aconteceu em relação à taxa de incidência das infecções respiratórias é maior de 5 anos. Como vimos em janeiro, houve um aumento, em fevereiro voltou a diminuir e em março voltou ligeiramente a subir. O mesmo ocorreu em relação à manutenção, que aumentou substancialmente no mês de fevereiro, tendo registrado um decréscimo nos meses de janeiro e março. Fizemos essa avaliação durante o primeiro semestre. Em relação à meningite, também teve o mesmo comportamento, tendo descido no mês de fevereiro, aumentando no mês de janeiro e em mês de março.